Vamos ver o tema se nós chegaremos a expressar a verdade. Vocês já estudaram uma frase do livro A Voz de Amar, que diz o seguinte: a verdade é relativa ao âmbito em que a consciência se encontra. No nosso nível de consciência, nós vemos uma parte da verdade. E precisa que a gente vá mudando de nível para que a gente veja outras partes e que isto vá se ampliando. Então, aquilo que é verdade para nós revela o nosso nível de consciência. Quem está num outro nível de consciência, superior ou inferior, vê outra verdade, vê outra coisa. Então, a verdade é relativa ao âmbito em que a consciência se encontra. Por isso, o caminhante desperto sempre atualiza os seus padrões. Porque se nós estamos despertos, nós temos que atualizar os nossos padrões, que não devem ser os mesmos. Então a nossa verdade vai se ampliando ou vai mudando de configuração. E aí a Voz de Amar ainda diz: o caminhante aprendeu que por mais bela que seja a tecelagem, o verdadeiro artesão nunca se dá por satisfeito. Isto é muito básico e nos ajuda muito a compreender este tema. Chegaremos a expressar a verdade, eventualmente, no âmbito da nossa consciência, até certo ponto, sim, ou até num ponto bem avançado. Mas isto não quer dizer que ali esteja a verdade inteira. Aquilo está, sim, no nosso âmbito. Porque nós chamamos de verdade a compreensão das leis cósmicas. Existem leis cósmicas, existem leis no cosmos. E essas leis são a verdade. Agora, nós não podemos conhecer todas estas leis, nem temos acesso a todas essas leis, mas vamos tocando estas leis à medida que a nossa consciência se amplia. E aquilo que para nós é verdade, realmente, não é isso que está no nosso âmbito de compreensão. Isto é ilusão, é mentira. Nós vamos realmente tocando a verdade é quando começamos a compreender as leis cósmicas. Aquelas são as leis. E aquela, então, no cosmos é a verdade. Agora, para nós estarmos com esta verdade cósmica presente, nós teríamos que compreender estas leis e termos uma experiência direta destas leis. Isto é, percebemos as leis, compreendemos as leis, aderimos à lei e começamos a viver a lei cósmica, não estas leis daqui, que são todas leis mentirosas, adaptadas para os mentirosos, estas leis da Terra, não é? Estas leis da Terra são para controlar os mentirosos, porque qualquer um que seja desperto, relativamente desperto para as verdades, vê que estas leis só servem aqui, quando servem. Então, é preciso começar o contato com essas leis superiores e fazer a experiência direta, isto é, começar a viver essas leis. Tudo que para nós é verdade, no nosso âmbito, tudo que aprendemos, toda a informação que temos, isto serve para nós irmos nos aproximando de leis maiores. Então, teríamos que estar realmente insatisfeitos com estas leis que vivemos,
Porque vemos que estas leis são adaptações de coisas, de energias, de forças que têm que controlar um pouco esta humanidade. Mas esta experiência direta é das outras leis, que eventualmente nós estamos buscando. Então nós estamos buscando conhecer leis maiores. E aí então vamos fazendo uma experiência. Para nós irmos nos aproximando destas leis, para nós irmos chegando ao encontro daquilo que ainda não sabemos, daquilo que ainda não somos, enfim, para nós irmos percebendo a verdade de uma outra forma, nós teríamos que considerar tudo aquilo que nós conhecemos insignificante. Todos nós conhecemos muitas coisas e estamos até bem seguros, em certos casos, daquilo que conhecemos. E aquilo que nós conhecemos é útil para nós, serve aqui neste mundo, serve até no nosso mundo interior, aquilo que nós conhecemos. Mas se nós estamos realmente buscando evoluir nesse campo, seja o que for que nós conhecemos, para nós é considerado insignificante. Só serve para este momentinho aqui. Quem busca realmente a verdade acha que tudo que ele sabe, mesmo as leis, é insignificante, perto daquilo que ele não conhece. E claro que quem está nesta linha de busca da verdade, nem se lembra, mas nem cogita de se lembrar os elogios que recebe. Isto é, se aqui nesta terra alguém reconhece alguma coisa, você nem cogite de acreditar nisto, nem cogite, nem se lembre disto. Então veja quão distantes de uma verdade superior estão aqueles que buscam aprovação, aqueles que buscam elogio, aqueles que buscam reconhecimento, aqueles que precisam que você reconheça o que eles fazem. Veja o grau de ilusão desta gente. Porque quando você está buscando esta verdade maior, esta coisa um pouco maior, mais ampla, e quando está realmente percebendo algo além um pouquinho do seu âmbito, elogios, críticas, comentários, olhar de aprovação, todas essas coisas que são tão importantes para as pessoas, isto para este verdadeiro buscador é uma coisa a ser esquecida, logo depois que é notada, a ser esquecida. Porque a gente nota certas coisas e aquilo serve para alguma coisa, serve para nós nos trabalharmos. Mesmo um elogio pode servir para nós nos trabalharmos. Isto é, para nós vermos se estamos impressionados com aquele elogio. Se aquilo nos lisonjeou, cuidado. Então você tem muito que se trabalhar. Se alguém reconhece, se alguém é grato, cuidado. Cuidado. Deixe isto tudo, esqueça de tudo isto. Se você quiser sair do seu âmbito, se você não quiser terminar a sua encarnação nesse seu pequeno círculo de conhecimento, nesse seu pequeno círculo de experiência. E também aqueles que já perceberam um pouco mais, além da verdade que todo mundo percebeu, já não consegue participar de falsas práticas religiosas. Quais são as falsas práticas religiosas? São aquelas práticas que não são do teu interior. São práticas religiosas que estão aí para todos seguirem. Então, quem quer saber a verdade, quem está buscando realmente, não tem nada a ver com essas práticas. Porque a prática da união, a prática religião, não a prática da união nossa com o nosso ser interior, é uma prática no seu interno. Cada um tem a sua. Como praticar esta união?
Então, se você está muito interessado e participando de práticas religiosas que não seja a sua interna, você está impedindo que você conheça um pouco mais da verdade, que você transcenda o seu âmbito de verdade. E neste campo, Moria diz que, mesmo que a gente se lembre das encarnações passadas, porque há pessoas que podem se lembrar das encarnações passadas, é raro, mas se lembram. Mesmo que você fique sabendo de alguma encarnação passada, não dê importância à sua linhagem terrestre. Isto é, estas encarnações são todas a nossa linhagem terrestre, não? E quando nestas encarnações nós fomos Cleópatras, Júlio Césares, não é? Essas coisas que tanta gente acha que foi, como vocês sabem. Joana d'Arc. Eu conheci várias Joanas d'Arcs. Então, mesmo que você consiga lembrar de uma encarnação passada, cuidado, porque senão você pode ficar convencido da sua linhagem terrestre. Você não é essa série de encarnações. Mesmo que tenha sido Joana d'Arc, você não é isto. Então, cuidado para não criar na sua consciência uma linhagem terrestre. Porque nós realmente, se vamos encontrando uma verdade maior, não temos nada a ver mais com essas linhagens terrestres, com essa série de coisas, com essa série de papéis que representamos aqui. E também, quando estamos buscando esta verdade e começando a encontrar esta verdade, nós estamos sempre dispostos a renovar a semeadura que a tempestade dissolveu, não é? Porque muitas vezes nós semeamos, construímos e vem um vendaval, vem uma tempestade, dissolve tudo. Vem os ataques das forças involutivas. E nesses ataques muitas coisas podem ser destruídas. E você, sorrindo, deve reconstruir. Não deve chorar, porque foi tudo destruído. Você sorria e reconstrua. Assim faz quem está alargando o seu âmbito. É assim que está agindo quem está ampliando o seu âmbito de pequena verdade. E também quem está trabalhando nesse sentido e está encontrando algo verdadeiro além daquilo que tinha conseguido, perde a capacidade de caluniar. Mesmo que queira, não consegue mais. Aí realmente assimilou um pouco mais de verdade. Porque calúnia e crítica é para quem está muito distante deste âmbito comum, deste âmbito humano, normal, de verdade. Então perde a capacidade de caluniar, perde a capacidade de falar dos outros. Não tem mais. Se você quer comentar ações dos outros, você não consegue mais. Perdeu esta capacidade. Isto quer dizer que abriu seu terreno. Você conseguiu ampliar o ponto em que você estava nesse sentido. E vai ficando mais intensa em você, vai ficando mais poderosa em você a aspiração pelo invisível. Todas essas coisas visíveis, todas essas coisas concretas, todas essas coisas que conhecemos, importantes, tudo isso sim, a gente lida com isto um pouco como se não estivesse lidando, lida com isto só para resolver, mas a aspiração é o invisível. A aspiração é por aquilo que não está aqui. Você lida com o que está aqui como lidam os iludidos, até melhor do que os iludidos. Mas você realmente está aspirando, não é por aquilo que está aqui. Você está aspirando é pelo que é invisível,
por aquilo que não está aqui. Aspirando é por aquilo que você não conhece. Você está aspirando por aquilo com que você não está lidando. Mas se você está na linha correta, se você não está com ambição espiritual, mas está realmente buscando a verdade, você vai aspirar pelo invisível sem se desinteressar, sem transcurar aquilo que é visível e que está aqui. Como o seu corpo físico é visível, como o seu corpo astral é visível, o seu corpo mental também é visível no plano mental, então você tem que lidar com as coisas visíveis. Você tem que lidar com tudo isto e, à medida que lida, tem que intensificar essa sua aspiração por aquilo que não está aqui, por aquilo que não conhece, por aquilo que é invisível. E claro que nesta linha de trabalho, nesta intensa comunhão com este caminho de busca da verdade, nós não podemos, usa-se a palavra comungar, não podemos comungar com aqueles que traem a verdade. Isto é, se alguém conseguiu um certo nível de verdade, se alguém conseguiu perceber alguma coisa de verdadeiro da lei, e se este que já percebeu trai isto, faz o contrário ou nega, com esses você não tem que comungar. Você pode se dar com eles, pode até viver com eles, pode até tratar com eles, ajudá-los, ser ajudado. Isso pode haver uma convivência, mas comungar com eles você não consegue mais. Ser com eles o que eles são não dá mais. E nós teríamos que, nesse caminho, tomar cuidado para não deixar que os nossos pensamentos negativos nos envolvam. Porque a mente está sempre pensando, o cérebro está sempre criando. E vai criando aquilo que pode, porque um cérebro não pode dar o que ele não pode. Então ele cria aquilo que ele pode. Ele cria aquilo que é a qualidade das células dele. E a mente também pensa o que pode. Não pode pensar o que não pode. E você não deve se envolver com isto. Não deve se envolver com isto, mas deve estar procurando sempre um pensamento mais puro. Mesmo que você esteja pensando nos irmãos do cosmos, positivamente, procure purificar ainda mais este pensamento. Você tem que estar sempre procurando ter o pensamento mais puro. Porque aí você vai envolvendo a sua mente, vai envolvendo o seu cérebro, não? Com aquilo que é uma aura um pouco além desta aura humana que nós temos agora neste momento. Então, um pensamento puro, um pensamento elevado, ou melhor, o trabalho sobre os próprios pensamentos, isto vai criando em redor da mente, em redor do cérebro, uma certa aura. E essa aura vai influir, esta aura vai trabalhar a mente e o cérebro e, portanto, vai mudar o nosso sistema de pensamento. Vê que são coisas simples, são coisas do dia a dia que nos toca trabalhar. Não é só rezar para conhecer a verdade, isso não adianta. Isto é um movimento emocional. Mas você vai se aproximando disto, não, à medida que faz todos esses trabalhos. E alguém estava buscando esta verdade. E ele, na busca desta verdade, orava da seguinte forma: permita-me, Senhor, queimar esses trapos do meu cotidiano, pedindo auxílio para o Senhor Supremo, para ele conseguir queimar estas coisas do cotidiano, porque essas coisas estão aí, todas nos acompanhando, precisando da nossa ajuda e tentando nos absorver. E este então pede ao Senhor a autorização para queimar esses trapos
chama estas coisas cotidianas de trapo. E ele diz: não me enganarei, Senhor, porque sei que abençoas a minha ousadia. Sempre que você ousa na direção correta, você é abençoado pelo mundo interior. E aquele que ora para isso, sente internamente quando está sendo abençoado. E ele diz: desconheço lamentos. Isso de queixas, lamentos, isto tudo. Desconheço lamentos. Desconheço endurecimento. Isto é, desconheço estar cristalizado. Desconheço estar endurecido aí em alguma ideia, aí em alguma coisa na mente. E desconheço tudo aquilo que possa tolher as minhas asas. E meu canto será sempre novo. Então isto é o que diz alguém ao seu Senhor quando está neste trabalho. E diz a hierarquia, quando fala deste tema, que os menores buscadores, os mais pequenos buscadores, que se voltam para esta busca, chegam aonde tem que chegar. A hierarquia diz: por menores que eles sejam, chegam até nós um dia. E nesse caminho, os buscadores ainda não estão purificados de certas coisas e se sentem muito descontentes quando vem a verdade distorcida. Isto é óbvio, porque se você compreendeu a verdade num certo nível, e se o outro compreendeu em um outro nível, para você ela está distorcida. E isto não deve te abalar, isto não deve te influenciar. A incompreensão diante do ensinamento, a incompreensão diante do que está sendo dado, isto não deve abalar absolutamente aquele que busca a verdade, porque é isto mesmo. Todos não podem compreender tudo da mesma forma. A incompreensão é notória para aqueles que saíram um pouquinho desse âmbito normal, desse âmbito comum. Agora, a ascensão, a elevação da consciência para quem busca a verdade, isto é uma coisa irrevogável. Isto é uma coisa que acontece por lei. De forma que se você está buscando, você está sempre encontrando. E você não tem mais tempo para ver quem encontrou menos, para ver quem está manifestando de outro jeito. E você não tem nem interesse por ver no que aquilo está sendo distorcido, porque o outro não compreendeu ou o outro não quis compreender. Isto é muito importante também quando estamos sozinhos, porque quando estamos sozinhos, vamos encontrando outros aspectos da verdade, outros ângulos da verdade, e aí vemos bem claramente, do nosso ponto de vista, onde é que aquela verdade foi mal compreendida, onde é que não compreenderam aquilo, onde é que estão distorcendo aquilo, que ao transmitir aquilo, de uma certa maneira, estão até transformando, estão falsificando a verdade. Vocês veem isto, não? Até quando leem os livros chamados sagrados. Vocês veem que mesmo quem quis escrever aqueles livros direito, o quanto deve ter falsificado a verdade, porque viu do seu ponto de vista, viu do seu ângulo, viu da forma como ele entendeu, viu da forma como ele viu. Então você vê a verdade deturpada até nos livros sagrados.
E você não tem que se impressionar com isto. Isto não é da sua conta. Você continue caminhando, continue buscando. Agora, como é que nós podemos, por exemplo, estar transmitindo, estar dividindo com outros as verdades que sabemos sobre o desenvolvimento de mundos, a verdade sobre outros mundos? Como vamos tocar nisso? Como vamos transmitir certas coisas se algumas pessoas ainda não resolveram certos problemas básicos da sua vida? Pessoas, por exemplo, que estão completamente absorvidas, completamente em conflito, porque não tem o pão de cada dia, porque não tem dinheiro, porque não tem companhia. Com esse tipo de coisa, nós não podemos nem falar, na verdade, dos mundos. Não podemos nem sequer trazer a informação a respeito de mundos superiores, de consciências superiores. Então, é preciso, primeiro, ajudar, em muitos casos, as pessoas resolverem esses assuntos nelas, colaborar com elas naquilo que elas precisam. Uma pessoa que está te pedindo alimento, uma pessoa que está desfalecendo de fome, você vai falar com ela a respeito dos mundos superiores ou você vai colaborar para que ela se alimente, você vai resolver aquilo no plano em que ela está precisando. Nós não temos que temer se, de repente, entramos em contato com uma verdade um pouco maior. Se vai alargando a nossa compreensão ou o nosso conceito de verdade. Não temos que ter medo de saber um pouco mais da verdade, porque muitos têm, muitos não querem saber. Eu não quero saber muito, porque eu acho que não estou enquadrado nesta verdade, não vou ter coragem de me transformar, eu não quero saber disto. Dentro da lei da verdade, nenhum de nós é realmente prejudicado por conhecer a verdade. Este medo de saber a verdade, este medo de saber o que se realmente é, isto não tem razão de ser, porque por mais que você vá ficar surpreso de saber o que você é, você nunca vai morrer por causa disto. Se você ficar sabendo um pouco mais como você é, não tenha medo, porque você não morre por isto. Se você souber de alguma coisa sua e tiver uma síncope e desencarnar, a síncope não foi por causa disto. Porque se você soube a verdade sobre você nua e crua, disso você não morre. Isto nós teremos que saber. Claro que se você ficou sabendo uma verdade um pouco maior sobre você, ou você se transforma, ou você dissolve aquilo, ou você vai se envenenando, ou você vai se autodestruindo. Você vai se envenenando, porque você não resolveu aquilo que você viu que tinha que resolver ali. Nós podemos perceber que estamos descobrindo a verdade, que estamos descobrindo algo de verdadeiro, algo de diferente, porque naquilo que nós estamos descobrindo não há nada de pessoal nosso. Nada de pessoal nosso. Mesmo quando você descobre uma coisa interna, descobre uma coisa profunda em você, descobre um lado da realidade, não é esse conhecimento pessoal que você tem, é sempre um conhecimento novo, é um aspecto que você não conhecia, e isto te foi dado, isto te foi trazido, isto te foi informado, o teu Ser Supremo te mostrou isso, isento do teu personalismo.
Um eu supremo não vai falar com você a respeito de problemas da tua personalidade. A verdade suprema em nós não tem nada absolutamente a ver com esses nossos aspectos pessoais. Tem nada a ver com isto. Então precisa que nós estejamos já bem dispostos a uma desidentificação com aquilo que somos. Com aquilo que somos, quer dizer, com aquilo que somos também de positivo, de bom, de elevado, de útil. Tem que estar completamente desligado disto, completamente desinteressado disto. Porque o que vai te ser mostrado, teu, não tem nada a ver com isto. O que vai ser mostrado teu é da maior utilidade, da maior necessidade, porque é algo que você desconhece e que não faz parte do teu conhecimento egóico, do teu conhecimento de você. E o que vai te ser mostrado são trechos maiores de leis que você ainda desconhece, de leis que você ainda não tocou. Isto é muito próximo de um exercício que se pode fazer. Quando vocês veem a estrela da manhã, quando vocês veem aquela luz, aquela primeira luz que vem, quando vocês veem aquilo, vocês identifiquem aquilo com a luz, não com o dia que já está raiando. Aquela estrela, aquele ponto luminoso no céu. Aquilo você faz o exercício de identificar aquilo com a luz. Quer dizer, aquilo apareceu, você notou aquilo, você viu aquilo, e aquilo que você está vendo tem um poder de transformar tudo aquilo que em você é escuridão em luz. Por isso que aparece tão forte. Mas aí você precisaria identificar aquilo com a luz que você está começando a ver no início daquele dia, naqueles primeiros passos. Agora, entrando nesse ritmo, precisaria não abandonar esse ritmo mais. Mesmo que haja momentos de insatisfação, mesmo que haja momentos em que estamos muito ocupados com algumas coisas absorventes, isto não devia ser interrompido. Esta busca não devia ser interrompida. É esta busca que vai construindo o teu caminho ascendente. Esta busca constrói uma escada. Esta busca não te leva num nível horizontal, como tantas outras buscas que nós fazemos. Mas esta busca vai construindo degraus e você vai subindo, você não vai andando em horizontal. É muito importante esta estrela da manhã. É uma energia que não nos leva em horizontal, nos leva como uma escada, nos leva subindo uma escada. Se a nossa mente trabalha neste sentido, criando estas imagens, se a nossa mente consegue perceber o exercício que é pensar nestas coisas, se a mente consegue perceber a purificação, o clareamento que ela tem de pensar nestas coisas, de buscar estas coisas, e esta estrela da manhã, que todo mundo vê, isto representa, isto é o símbolo do que já está no nosso código genético novo, do que já está nesse código que está sendo aplicado na nossa consciência. Fanatismo, inclusive por isso, fanatismo é algo a ser observado e dissolvido. Fanatismo. Não é necessário ficar fanático de nada disto. Assim como, se tem pontos no trabalho de busca que você não conhece, que você não consegue compreender direito, se tem pontos que você não chega a perceber
o que são realmente, cuidado com o ceticismo. Isto é, cuidado para não ficar cético. Ah, isto eu não conheço, isto eu não consigo compreender, eu não sei se isto é certo, não sei se eu acredito. Isto e fanatismo são venenos para quem está cuidando disto. Não tem que ficar cético diante de nada, porque tudo aquilo que você pode imaginar existe. Em algum ponto do universo existe. Você não tem que ficar cético diante de nada. Se alguém disser, olha, fulano está se tornando um anjo, você não fique cético. Porque em algum ponto do cosmos isso pode acontecer. Isto talvez não possa acontecer aqui, porque aqui a evolução angélica é paralela. Mas em algum ponto do cosmos alguém pode estar se tornando um anjo. Por que não? Não tem que ficar cético diante de nada. Mesmo diante daquilo que é considerado impossível, que você considera impossível, inviável, totalmente absurdo, não fique cético. Considere o que você quiser, tome a sua posição, não fique cético, não diga que não existe. Porque qualquer coisa que passe na sua mente, em algum lugar do cosmos existe. De forma que não tem ceticismo diante de nada. E fanatismo também não. Porque o fanatismo faz você se fixar. O fanatismo deixa você fixo. Acabou. Não tem mais nada além daquilo. Você ficou fanático por uma situação. Você ficou fanático por alguma coisa que está acontecendo. Você parou ali. Isto precisa cuidar. A mesma lei, o mesmo trecho da verdade é passado para a humanidade em diferentes vestes. Estas verdades que nós conhecemos não foram dadas para a humanidade numa veste só. Vocês veem todas as filosofias, todos os movimentos, todas as religiões, todas as mentes que falam de Deus, não falaram da mesma forma para toda a humanidade. Falaram da forma como aquele pedaço da humanidade podia compreender. Então, a verdade que é passada para a humanidade, é passada com uma veste conforme aqueles que têm que receber, para que ele compreenda. E, mesmo assim, a maioria que recebe a parte da verdade de uma forma adequada para ele compreender, mesmo assim, em geral, se consegue distorcer. Então você vê a mesma forma de verdade passada a várias pessoas, cada uma distorce de um jeito, cada uma muda aquilo de uma certa forma, enfim, e você tem que estar diante de tudo isto impassível. Antes de tudo isso, impassível e prosseguindo na sua busca. Mesmo aqueles que buscaram em autores, em religiões, que buscaram em estudos, não? A verdade encontraram em uma religião de um jeito, na outra religião do outro jeito, num determinado filósofo de uma forma, num outro filósofo de outra forma. Isto é assim mesmo. Isto é assim mesmo. Uma coisa não nega a outra. São diferentes formas para todos poderem entender aquilo que é essencial e básico, para ele aí começar a subir, a construir os seus degraus. Agora, aqueles que são sinceros, buscadores da verdade, e não sei se um pouco fanáticos, dizem o seguinte: eu castigo os difamadores da verdade, que já está numa certa energia. Eu me encarrego da limpeza do mundo caduco. Isto são declarações de pessoas, de seres, não, que se encarregam de cuidar da verdade. Mas veja como estão cuidando, e pode até ser assim.
Eu me encarrego da limpeza do mundo caduco. Serei inexorável quando encontrar uma nulidade. Veja que as boas intenções, não, como podem nos levar, não digo a um exagero, podem nos levar a uma posição um pouco fixada. Vou me opor à fúria do mal. Isto é um grau de servidor da verdade. Há muitos servidores da verdade que se opõem ao mal. E outros servidores da verdade desconhecem o mal, não alimentam o mal com a sua observação. É outra forma de ser servidor da verdade. E ele afirma a verdade que ele conseguiu. E se compreende que este servidor da verdade afirme a verdade que ele conseguiu. Agora, a verdade que você conseguiu, ela daqui a pouco pode ser mais ampla. Cuidado nessas afirmações, porque essas afirmações podem retardar os seus passos. Então, você viu um pouco da verdade, agradeça. Dê a sua adesão, se transforme, suba o seu degrau. Mas cuidado no continuar afirmando aquilo, porque enquanto você está afirmando aquilo, você está deixando de ver o que vem depois. Você está deixando de ver o que podem te mostrar depois. Podem quer dizer a hierarquia da instrução que deve estar te guiando, a hierarquia da instrução que deve estar abrindo o seu caminho nesta direção. Diz também a regra da verdade que quando nós estamos buscando os melhores frutos do passado, entram na nossa conta e abrem a nossa compreensão. As melhores coisas que fizemos no passado. E nos fazem antever um futuro infinito. Que a gente não se iluda em nenhum momento que chegou realmente na verdade. Você está alargando aquilo que você descobriu até agora. Você está construindo a sua escada para subir. Isso que você está fazendo. E prossiga, mas cuidado para não pensar que encontrou alguma coisa. Porque na hora que você se convencer que encontrou alguma coisa, pronto. Este processo sutil, este processo dinâmico, esta verdade viva, vira para você um dogma, uma escritura, um mito, um conhecimento, enfim. Esta verdade, quando você conseguiu defini-la, ela já não é mais. Se você não ficou aí parado e cristalizado. No momento em que você compreendeu e definiu, ela já deve estar mais na frente, ela já deve estar outra coisa. Então, nós teremos que trabalhar no sentido de não nos fixarmos, não só em nós, mas não nos fixarmos na forma de ver, na forma de entender, na forma de buscar contatos com a verdade. Cuidado para não haver fixações. Cuidado para deixar de haver este movimento contínuo.